católicos, a gente tem 1% de ateu no Brasil. E aí tem toda aquela criação e visão de mundo messiânico. E quando eles se tornam marxistas, as pessoas se tornam marxistas da noite para o dia. Né? É como Saulo na estrada de Damasco, tem uma revelação e fala, agora eu sou marxista. Eles mantêm toda a estrutura desse nível de pensamento. Essa estrutura não é tirada de dentro disso. E o que eu coloco em todo momento é que a ruptura, a revolução é uma possibilidade, não uma necessidade. E quando você diz que necessariamente está em Marx, infelizmente, a reminiscência de Hegel, está em Marx. A gente tem que ver todos os acertos de Marx, mas tem que apontar para os equívocos. Ser marxista não é adorar Marx. Não é botar um altar lá, acender vela e dizer, olha, meu camarada Marx, sua barba é tão linda. É você. Entender que Marx era um homem do seu tempo, sujeito às intempéries do seu tempo, sujeito aos preconceitos do seu tempo. O Marx, quando ele fazia a crítica ao colonialismo, existia uma certa apologia da civilização branca ocidental. Tem um texto sobre a guerra dos Estados Unidos contra o México, e nenhum marxista hoje em dia assinaria aquele texto. Porque ele fala que os efeitos do domínio dos anglo-saxões sobre o México seria acabar com a preguiça daqueles chicanos lá. A preguiça indolente do mexicano e a industriosidade do anglo-saxão. Isso está em Marx, não é invenção dele. E do quê? Da industriosidade. Os efeitos futuros do colonialismo britânico nas Índias. Isso só vai ser revisto depois por Trotsky, por Lenin, quando eles falam, olha, o capitalismo tem um desenvolvimento desigual e combinado. O fato da Inglaterra ir lá e colonizar a Índia com o capitalismo não significa que vai acabar o sistema de castas e a Índia vai atingir o mesmo nível de desenvolvimento da Inglaterra. O capitalismo convive muito bem com o sistema de castas, ele não precisa derrubar aquele sistema de castas para dominar a Índia, ele se associa. Então, quando você para de ver o marxismo como religião e começa a ver como método, e aí nesse ponto o Alto Ser está muito correto, porque ele recupera a ideia de totalidade conflitante. Eu posso não só dialogar com o Sinuelo, como eu posso dialogar com... Ai, meu Deus. Está até no trabalho a citação dele, da questão do Panopticon. Benta. Não, mas foi usado pelo Bento. Foucault. Eu posso dialogar com Foucault. Quando ele vê, por exemplo, que a loucura é perseguida, e ele é muito marxista quando fala isso. A loucura é perseguida pelo capitalismo, não porque isto é alguma coisa contra o louco, porque o louco é improdutivo. Por que o cara não... Assim, todo mundo, existe um consenso de que o preso tem que produzir. Por que o preso tem que produzir? Porque ficar sem produzir é um pecado. Está tão introjetado na gente a ideia de que a gente existe como máquina e como produção, que não produzir é um pecado. É o grande pecado, o grande Adão e Eva bíblico do capitão. Então, quando as pessoas fazem essa passagem ao marxismo, elas mantêm todos os preconceitos anteriores da sua visão religiosa do mundo. Eu não estou fazendo crítica à religião na ideia de Deus, não, mas na ideia messiânica da pessoa já estar pronta. E eu acho interessante também, do Althusser, a não existência do ser humano a priori. O ser humano ser produto social, como Marx também coloca. Não existe ser humano a priori. Todo o tempo histórico produz os seres humanos naquele tempo histórico. O ser humano grego é completamente diferente do ser humano do feudalismo, que é completamente diferente do ser humano do capitalismo, e o ser humano brasileiro é completamente diferente do ser humano americano. Quando eu falo isso, não em termos de constituição, mas a própria psicologia que vai ser criada no homem é introjetada, não vem de berço, não há uma índole, não há uma tendência. O ser humano se produz, é agente e paciente da sua própria produção, do seu ser. Isso é filosófico. Então, quando eu falo temos que recuperar o marxismo como filosofia, não quer dizer que ele não tem que beber de cada momento, ele não tem que intervir na teologia da libertação, não tem que intervir na comunidade eclesial de base, não tem que intervir no movimento sem terra, mas ele tem que se manter como totalidade complexa e crítica, porque senão ele se transforma num pragmatismo, que é um péssimo exemplo, o exemplo do Partido Comunista Chinês. Não existe país, ou que existe, mas o Partido Comunista Chinês se coloca acima da sociedade, como tutor da sociedade, pensa pela sociedade, dentro do socialismo, e isso dentro da própria Rússia. Não precisava haver sindicato,
O sindicato tinha que ser correia de transmissão, que o partido pensava pelo sindicato. Então, os trabalhadores que se objetavam a qualquer decisão do partido eram traidores, estavam traindo a revolução ou sabotando a revolução. Você perde o poder, inclusive, da sociedade de fazer as mediações. O Badiou, quando ele fala em traição dos soviéticos, é muito interessante. Porque, pô, se criaram os soviéticos, fizeram a revolução. Em vez de manter aquela experiência da ou é democracia radical ou não é. Isso é algo que já está em Marx. Autoemancipação do proletariado. Autoemancipação não é de dentro para fora. Lógico que no primeiro momento precisa ser de dentro para fora, mas fez a emancipação, você não pode manter as estruturas hierárquicas anteriores. Não pode manter a cisão cabeça e membros. Pensar e fazer, produzir e se apropriar. Isso foi mantido. O grande problema do socialismo soviético, não estou dizendo que foi por isso que caiu, mas com certeza foi por isso que não houve a defesa daquelas conquistas, é que a população estava fora dos canais de decisão. A população não participava ativamente do diálogo. Não foi criada uma sociedade civil rica que eu falo não em termos financeiros, mas rica, para manter aquelas coisas, para entender aquelas conquistas. O exemplo do Mesaros é fantástico, porque o Lukács coloca uma coisa, embora ele fizesse a crítica do stalinismo, era uma crítica muito tímida, até porque ele estava dentro do movimento comunista internacional, prezava inclusive pela integridade física dele, prezava por ter alguma influência no movimento comunista internacional. Então ele fazia a crítica, mas dizia o seguinte: bem, o trabalhador que tem consciência marxista, esse trabalhador é mais alienado. Isso é uma tremenda bobagem. Porque a alienação é um produto da dinâmica do capitalismo. O fato de eu entender o que é alienação, eu compreender o que é alienação, não me tira de dentro da alienação. Então, se o marxismo não tem essa integralidade, essa coragem de falar, olha, você calçar sapato, você ser um sapateiro não, um vendedor de sapato, numa loja nos Estados Unidos, e fazer a revolução na Rússia, de colocar um vendedor de sapato numa loja de Stalingrado, é exatamente a mesma coisa. Se um não lê Marx e o outro lê Marx, isso não te coloca livre da alienação. Se você fica 8 horas por dia ou 10 horas por dia vendendo sapato, ganha um salário melhor, tem um nível de vida melhor, isso não rompe a alienação. O objetivo, a questão ética desse trabalho é a pergunta: qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é produzir. O objetivo da nossa vida é produzir e reproduzir. Inclusive, a nossa própria intelectualidade de esquerda não está livre disso. Quais são as grandes, o Marcos sabe disso, porque deve ter participado antes ou de alguma maneira, quais são as grandes reivindicações dos trabalhadores, inclusive da classe intelectual, quando está na luta? É a reivindicação financeira. Ponto. O resto é só perfumaria. Se você colocar, por exemplo, a reivindicação de redução da jornada de trabalho, e alguém falar o seguinte: olha, mas se reduzir a jornada, pode ser que diminua um pouco o salário, todo mundo já recua. Que quando se reduz jornada, por exemplo, no caso dos professores, acaba reduzindo a jornada para ele trabalhar em 3 empregos. Essa é a grande questão. O objetivo nosso é esse. Quando eu quero recuperar uma ética de Marx, ética dos 5 sentidos, ética de um homem multidiverso. Aquela ética, e aí tem muita poesia, do homem que vai trabalhar de manhã, cumprir as 3 ou 4 horas do trabalho compulsivo, que aí vai ser repartido pela sociedade, né? Por que o professor não pode